estamos aqui novamente na área para trazer para vocês agora o raio-x do segundo simulado, né? O segundo simulado que foi feito agora no domingo, dia 7, faltando um mês para a prova. E vocês agora vão ter uma análise apurada, não só do simulado que houve, né, dos resultados do simulado, mas também, né, das questões que vocês solicitaram que a gente fizesse uma breve explanação. Tá certo? Então vamos lá, bota na tela aí o resultado geral, né? Esse simulado foi mais difícil. Vejam aí, foi mais difícil que o anterior. O anterior teve uma média de acesso de 48, isso aqui teve uma média de 43. Nós vamos entender já já por quê, né? Dos 26 alunos que submeteram, 13 estavam com mais de 40, né? Então, isso aí também, isso aí manteve. No outro um pouquinho mais do que 50% passava, né? Esse aqui foi 50%, então não manteve não, tem uma pequena redução. Nós vamos ver que as maiores reduções foram nas questões de trabalho e processo de trabalho, constitucional, né? Processo civil também teve uma queda, mas não tão grande, mas em geral, a maioria das disciplinas sofreram uma queda. Alan, por quê? Porque na maioria das disciplinas, principalmente constitucional, trabalho, processo do trabalho, empresarial e algumas pouquíssimas questões de civil tratavam de assuntos que não foram abordados ainda em sala de aula. Então, alunos que não assistem às nossas aulas, estão estudando em outros métodos, outros cursos, ou de forma autônoma, e vieram fazer o simulado, poderiam ter acertado essas questões porque já tinham estudado às vezes ou não. Mas nossos alunos, vocês que estão aqui no curso, ainda não estudaram muitos desses assuntos. Por exemplo, se vocês pegarem a prova de processo de trabalho, vão ver que as primeiras questões se referem a recursos e recurso não foi dado, né? A questão, uma das questões mais difíceis da prova, que é uma questão que a gente vai ver, teve pouco acerto, uma questão de trabalho, a questão 70, né? Foi do assunto que foi trabalhado segunda-feira após o simulado, que é a rescisão, o término do contrato de trabalho. Então, por isso teve essa queda, tá certo, pessoal? Então, tá tudo sob controle. Alan, por que vocês colocaram assuntos que a gente não estudou? Justamente para que a gente possa conferir. Então, nós tivemos um simulado dia 7 e vamos ter um simulado dia 21. E o que é conferir? Esses assuntos vão ser dados nessas 2 semanas de aula. Então, a gente vai ter um simulado agora e depois vamos tentar trabalhar novamente esses assuntos no simulado. O que isso quer dizer? Que a gente quer saber se, após assistir a aula, após estudar, o seu rendimento nessa questão, nessa disciplina, melhorou, né? Então, as pessoas que erraram essas questões, vamos ver se elas vão acertar nos próximos simulados. Por isso que é importante estar sempre fazendo simulado, porque fazer um simulado não é parâmetro. A gente só tem parâmetro quando o quê? Quando temos vários simulados para que a gente possa comparar e aferir. Não só o acerto por disciplina, mas o acerto por assunto. Então, vamos lá, ó. A primeira questão solicitada, questão 16 da prova, que traz o nome da digníssima Viviane. Viviane, brasileira de 17 anos de idade, possui título eleitoral, aquele negócio todo, tal. E ela identificou um ato lesivo do presidente da República que atenta contra a moralidade administrativa. Viviane busca apoio de colegas para convocar movimentos populares e irem às ruas questionar os atos do presidente, porém sem sucesso. Com base no fragmento acima, assinale a afirmativa que indica o instituto jurídico que Viviane pode se utilizar. Viviane vai se utilizar, né, da ação popular. Alan, qual foi a dúvida apresentada? A dúvida foi, o gabarito é B. E aí fala que Viviane vai entrar sem assistência, ela não precisa de advogado. Pessoal, não é isso. A assistência que a questão quis dizer é, Viviane é menor de idade, ela precisa de um assistente ali processual, não é um advogado. O advogado ela vai ter que ter, sendo maior ou menor de idade. Agora, nesse caso aí, a discussão da questão é, por ela ser menor, ela pode entrar sozinha, ou ela precisa, com o advogado dela, por exemplo, ou a advogada dela, ou ela precisa de alguém como assistente técnico, né, um assistente processual e o advogado, né? A questão estava perguntando isso, né? A gente sabe que quando o menor de 16 anos ele é representado, o menor de 18 maior de 16 ele é assistido. Então a questão quer saber isso. Nesse caso, ela não precisa. A doutrina majoritária, o entendimento majoritário é que se ela tem a capacidade
de exercer plenamente o direito de cidadão dela, que é ir votar, né? Então ela pode entrar com a ação popular com o advogado ou advogada sem assistência. Existe entendimento contrário, mas ainda é minoritário. A segunda questão que pediram foi a questão de controle de constitucionalidade, que também foi um assunto que não foi dado ainda. Então, nós vimos a questão de remédios constitucionais, outra questão de controle de constitucionalidade, a questão agora 17 do simulado, tá? E aí, ficaram na dúvida, não disseram qual foi a dúvida, mas o gabarito nos dá a letra D. Alan, é possível controle de constitucionalidade de um decreto legislativo? Nós temos que lembrar, pessoal, que esse decreto legislativo aqui, ó, esse decreto legislativo, ele não é aquele decreto feito pelo presidente que dizem que não cabe controle de constitucionalidade. Ele é um decreto previsto lá no artigo 59 como ato legislativo, né? Como ato legislativo. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele é ato normativo primário, e por ser ato normativo primário, ele vai poder, né, ser questionado por um controle de constitucionalidade direto, por um controle repressivo e concentrado de constitucionalidade por meio da ADI. Por isso, a letra D. Tá certo, pessoal? A outra questão que agora eu não vou mais... 22, está aqui minha colinha, questão 22. Fala da questão de tributário, em que a empresa de Costa Neto, né, foi incorporada pela empresa de Bruna Agra. Nós sabemos que isso aconteceu na prática. Se vocês quiserem entender, pergunte para eles dois, que eles vão explicar bem direitinho para vocês. Mas, Alan, onde é que está a resposta dessa questão? Essa questão nos deu o gabarito letra B. Por quê? Vocês vão olhar, pessoal, a súmula 554. Estou colocando minhas luvinhas mágicas aqui, que eu estou com dificuldade. Eu estava botando o dedo errado, por isso que não estava indo. Agora vai. Pronto. Súmula 554 do STJ, pessoal. Nós vamos aqui brincar com a súmula 554 do STJ. O que é que diz essa súmula? Vou ler aqui para vocês. Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes aos fatos geradores ocorridos até a data da sucessão. Fato gerador, data da sucessão, então vai pagar a multa também, né? Súmulazinha 554, né? Em leitura, que você também pode buscar a leitura do artigo 132 do CTN para se aprofundar um pouco mais nesse assunto, tá certo? Questão 31. A governadora do estado do Rio Grande do Norte, Ana Beatriz Santos, preocupada com acesso ao ensino superior de uma parcela populacional mais carente, pretende criar uma nova universidade estadual, né, sob a forma de fundação pública, considerando que a intenção do Estado atribuir personalidade jurídica de direito público a tal fundação. Nós estamos falando de o quê? De uma fundação pública, que não se confunde com a fundação, né, privada, a fundação, a associação, uma fundação, a pessoa jurídica privada. A fundação pública, ela se assemelha a uma autarquia, também chamada de autarquia fundacional. E aí a sua criação, né, vai ser por meio de lei específica, certo? Letra B, ela não se confunde com a fundação do direito civil privado. Ela é uma instituição pública, vai ser criada por lei ordinária específica, tá certo? Questão 37 do simulado, questão 37. Olha só, Arlindo e Berta firmam pacto antinupcial preenchendo todos os requisitos legais, no qual estabelece um regime de separação absoluta de bens. No entanto, por motivo de saúde de um dos nubentes, a celebração civil do casamento não ocorreu na data estabelecida. A celebração não ocorreu e eles decidiram que não se casar. A celebração não ocorreu e eles decidem não se casar e passam a conviver. Após 5 anos, Arlindo pretende dissolver a relação e aplicar o pacto. Nessas circunstâncias,
o pacto é o quê? Válido e ineficaz. Letra A. Por quê? Artigo 1653. Vixe Maria, que eu escrevi todo troncho. Cadê a borrachita? Artigo 1653 do Código Civil. O pacto, se não for seguido do casamento, ele é considerado ineficaz. Então, para ele ser eficaz, ele tem que ser seguido do casamento. Como não houve casamento, o pacto vai ser considerado ineficaz. Letra A. Tá certo, pessoal? Vamos aqui para o nosso processo civil, né? Questão 56 do simulado, questão de intervenção de terceiros. Então, pessoal, não vou ler o enunciado, vou explicar para vocês como vocês não erram questão de intervenção de terceiro se vier. Está caindo bem na nossa prova de processo civil. Nós temos quantas intervenções de terceiro no Código de Processo Civil? 5, né? Assistência, denunciação, chamamento, né? Incidente de desconsideração da PJ, da personalidade jurídica, e o que? Amigo da corte. Então, você sabe que se vier uma pergunta questionando qual a intervenção de terceiro e tiver nomeação autoria, você já exclui, porque não existe mais nomeação autoria. Nomeação autoria era uma intervenção de terceiro que era prevista no Código 73 e deixou de existir no Código Novo, tá certo? Então, veja só. Como é que eu vou saber diferenciar? Amigo da corte e incidente de desconsideração da personalidade jurídica são muito diferentes. Então, não se confunde, certo? As que eles querem confundir você, né, são assistência, denunciação e chamamento. A assistência é voluntária. A diferença dela para essas outras duas é o quê? O terceiro, ele quer entrar, ele procura ingressar no processo, não é trazido ao processo, ele vai por livre vontade, ele quer ajudar. Então, daí você já sabe, se eu tiver um terceiro que quer entrar no processo e eu tiver... Veja, eu estou questionando entre assistência, denunciação e chamamento. O terceiro que entrar no processo é assistência. Se não, se eu quero trazer o terceiro para o processo, aí eu tenho denunciação e chamamento. Como é que eu diferencio? A denunciação tem a ver com o quê? Ação regressiva. É o direito regressivo, denunciação. Fiança, dívida solidária, chamamento. Então, vamos para a questão. Rebeca tenta ajudar a Marina Cunha a alugar um apartamento, se oferecendo como fiadora. Fiadora. Você já fala aqui, ai papai, que delícia, uma questão a mais para mim, né? Vou passar fiança, né? Passados alguns meses após o início do aluguel, Rebeca é citada em ação judicial com cobrança de aluguel atrasados por Marina, né? Ciente de que Marina possui bens suficientes para fazer frente à dívida contraída, Rebeca consulta você sobre a possibilidade, veja, é a possibilidade, ó, de Marina também figurar no polo passivo. Então, Rebeca quer trazer Marina para o polo passivo na contestação. Pode ser assistência? Não, porque se fosse Marina querendo entrar, poderia ser assistência. Mas Rebeca quer trazer, não pode ser assistência. Se não pode ser assistência, o que é que eu faço ali embaixo? Eu já elimino a assistência. Já risquei assistência. Existe nomeação autoria? Não, risco também. Tem a ver com o quê? Confiança é chamamento ao processo. Não tem a ver com direito regressivo. Vocês podem ler as hipóteses lá nos artigos 120 e poucos a 130 e poucos do Código de Processo Civil, que vocês vão ver bem direitinho isso daí, tá certo, pessoal? Outra questão de Código de Processo Civil, aqui falando da figurada, da tão famosa audiência de conciliação. Por que eu falo tão famosa? Porque o artigo 334 é um artigo que cai sucessivamente nas questões do processo civil na OAB. Então, você tem que ler o artigo 334, certo, pessoal? Então, vamos lá. Vou colocar o gabarito aqui para poder escrever e ficar visível para vocês. Então, o artigo 334, ele fala o seguinte: proposta a ação vai ser o quê? Designada audiência de conciliação ou mediação. Alain, mas o autor disse que não queria. Ele não tem interesse, ó. Mesmo assim, porque parágrafo 4º, para não ter audiência, ou o direito tem que ser indisponível, e aí ele não admite a conciliação, ou, pessoal, o quê?
as duas partes têm que manifestar. E nesse caso, na inicial, só o autor manifestou. O réu não manifestou ainda. A caneta está me sabotando, mas Deus é maior. Maior é Deus quem está com ele. Nunca está só. Né? As duas partes têm que manifestar. Esse é o parágrafo 4º, inciso 1. Ou seja, só o autor entra com o processo. Ele disse, não quero conciliar. Vai ter conciliação do mesmo jeito. Se o réu, dentro do prazo do artigo 334, disser, né? O prazo está no parágrafo 5º, mas vamos falar o parágrafo 4 primeiro. Se o réu disser, eu não quero também, aí cancelar a audiência. Se o réu não falar nada, vai ter audiência sim, tá certo? Olha o que diz o parágrafo 5º. O autor deve indicar na petição inicial seu desinteresse na autocomposição e o réu vai fazê-lo por petição apresentada com 10 dias de antecedências contados da audiência. Então o réu tem que se manifestar antes, né, da audiência contada 10 dias. Tá certo, pessoal? Então o réu não se manifestou, tem audiência. Isso já compreendi. Eu responderia a questão só com essa informação? Não. Por quê? Na verdade, dava para responder, mas eu tenho que, para saber se eu estou com conhecimento da questão, eu tenho que eliminar o resto. Então, Alan, se a pessoa não comparecer, ela é considerado rével? Eu sabia que ela era considerada rével. Eu fui na audiência, né? Eu era estagiário, fui na audiência, meu chefe disse, se a gente não for, a gente vai ser considerado rével, nós temos que ir, não, né? Nós, como advogados da parte tal e a parte também tal. Alan, eu vi isso na prática acontecendo. Por que está dando errado aqui? Porque você não pode confundir o juizado com o procedimento comum. Então, veja, procedimento comum, eu estou falando de um processo que corre numa vara civil, não é no juizado, e ele segue o procedimento do Código de Processo Civil. Ele não segue as regras da Lei 9.099 de 95. Então, na Lei 9.099 de 95, se o réu faltar audiência, ele é rével. No procedimento comum, conforme o artigo 334, se autor ou réu faltarem audiência, multa de até 2%. Essa questão da multa já caiu demais. Então, por isso, né, que a letra A já explicamos que está errada, a letra B também, e a letra B não tem essa revelia no procedimento comum. Resposta está aqui, pessoal, para vocês. Vamos para a questão aqui penal, né, que o pessoal ficou na dúvida. Veja só. Caio, cansado de ser chamado de gado pelos seus amigos por ser fã incondicional de políticos, resolveu tocar fogo em seu quintal, né? Para que ninguém dissesse que ele está ali comendo capim, porque ele não queria ser chamado de gado. Jogou gasolina em todo o mato e acendeu o fogo sem certificar que estava tudo protegido. Certo? O fogo se alastrou rapidamente, invadindo o quintal de outras casas e causando a morte de uma jovem que brincava com seu cachorro na casa vizinha, né? Considerando apenas informações narradas, você, como advogado de Caio, deverá informar que a conduta dele deve configurar crime de, né? Muita gente diz homicídio culposo, mas não é, né? Não é. Porque, primeiro, por que não posso considerar homicídio doloso? Porque Caio não colocou fogo querendo matar a jovem. Veja, se a questão dissesse Caio colocou fogo porque sabia que ia alastrar e a intenção dele era matar a jovem, homicídio doloso. Mas a questão não disse isso, né? Então a gente não tem o homicídio doloso. Incêndio doloso, homicídio culposo. Alan, pode ser. Por que não só incêndio doloso? A gente vai ver, mas nós temos o resultado de morte, né? Que aí é uma causa de aumento, né? Não pode ser a modalidade simples, então vamos ver, vamos tirar isso daqui e ficamos, acho que na dúvida da maioria das pessoas, letra C ou D. Por que não homicídio culposo? Veja, nós temos aqui uma hipótese clássica de um crime préter doloso. Eu pratico uma atitude dolosa. Eu tenho a intenção de praticar essa atitude dolosa, mas ela foge do meu controle e traz um resultado de um crime culposo, né? Então, eu não vou responder pelo homicídio culposo. Eu vou responder pelo crime doloso com o resultado agravado. É a mesma coisa da lesão corporal seguida de morte. Veja, o indivíduo estavam brincando num trio elétrico e aí, né, no meio do carnatal, teve uma desavença, um rapaz deu um soco no outro rapaz, começaram a brigar e aí, no meio da pancadaria, um rapaz ficou desorientado de tanto levar porrada, acabou, né,
tombando e caindo do trio elétrico. Caiu, se machucou gravemente, traumatismo craniano, foi levado ao hospital, não aguentou, né, não resistiu aos ferimentos, morreu. É homicídio culposo? Não, é lesão corporal seguida de morte. A intenção do agente era causar lesão brigando. Né? Se você conseguisse provar que a intenção dele é, eu vou matar esse rapaz na porrada, se precisar eu empurro ele lá para baixo porque eu tenho certeza que ele vai morrer, aí você traz homicídio doloso. Mas não, a intenção dele era brigar e causar uma lesão corporal. E aí essa briga fugiu do controle e foi para o crime culposo. Então nós temos um crime preterdoloso, né? O resultado agrava a situação. Agora, Alan, por que não só o culposo? Eu não consigo identificar. No culposo, pessoal, nós não temos uma atitude dolosa que gera um resultado culposo. Nós temos uma atitude imprudente, negligente ou com imperícia. Então, não existe dolo no crime culposo. Em nenhum momento, no crime culposo, o agente ele tem a intenção de cometer qualquer crime que seja. Ele está ali só sendo imprudente. Então, o famoso exemplo do crime de trânsito, né? O homicídio culposo do trânsito. A pessoa, por imprudência, causa um homicídio, atropela alguém. Ela não saiu de casa em nenhum momento dizendo, eu vou ser imprudente e matar alguém. Não, porque aí é homicídio doloso. Ela não queria matar ninguém. Ela não queria nem cometer crime. Mas por uma conduta imprudente. Então, veja, tem uma conduta e essa conduta é imprudente. Crime culposo. Agora, nesse caso aqui, eu tenho uma conduta dolosa. Ele praticou o crime, incêndio. Então, tá aqui, o dolo dele está aqui, praticou o crime. Só que esse resultado fugiu do esperado por uma atitude culposa, que foi ali a negligência dele em não se certificar que estava ali pegando fogo. Né? Então, por aquela atitude culposa, né, o que aconteceu? O fogo se alastrou e causou a morte de uma pessoa. Né? Então, está aí, né, porque o crime de incêndio é o artigo 250, expor a perigo. Ele dolosamente expôs a perigo. Ele colocou fogo, não podia colocar fogo sabendo disso. Então ele queria colocar fogo ali, né? Crime doloso. E aí fugiu do controle, traz o culposo. Se fosse uma imprudência só, ele nunca quis colocar fogo, mas por um acidente colocou fogo, aí você poderia trazer a figura culposa. Alan, como é que seria, por exemplo, o homicídio culposo nesse caso? O homicídio seria culposo se, por exemplo, ele dissesse, olha, vou brincar com essa criança, vou fazer um truque de mágica, vou passar álcool em você e tocar fogo, mas você não vai pegar fogo. E aí o que é que ele pensa? Ele tem um frasquinho de álcool de verdade e um frasquinho de álcool de mentira. Só que na hora de fazer o truque mágico, ele passa sem querer o álcool de verdade. Ele não queria passar o álcool de verdade. Ele não queria queimar a criança. E aí, quando ele passou o álcool de verdade e tocou fogo na criança, a criança pegou fogo e faleceu. Então, você tem aqui, veja, em nenhum momento ele quis queimar a criança. Em nenhum momento ele quis incendiar. Né? Então, você vê que o homicídio aí seria o quê? Só o culposo. Né? Então, essa é a distinção. Eu tenho que ver a intenção do agente no que ele está fazendo. Então, a intenção, o que aconteceu e o nexo causal. Tá certo, pessoal? Última questão, questão de trabalho. Francinaldo é empregado da sociedade empresária. Somos lisos, mas felizes. Né? Dinheiro não é tudo nessa vida. Em determinado mês, recebeu diárias na ordem de 55% do seu salário. Pessoal, muita gente ficou na dúvida. Essa questão já caiu na OAB da seguinte forma. Quando caiu, não foi 55%, foi 70%. É uma questão recente. Isso aqui é uma súmula do TST, pessoal. Súmula 101 do TST. O que é que essa súmula diz? Vou ler para vocês. Veja só. Integram o salário pelo seu valor total e para efeitos indenizatórios as diárias de viagem que excedam 50%. Pelo seu valor total, logo no início. Então, ó, não é só o que excede. Integra o valor total. Se exceder 50%, entra tudo. Certo? É isso que a súmula está dizendo. Por isso que a resposta correta vai ser letra A. Pessoal, lembro a todos vocês que dia 21 nós temos outro simulado, né? Um simulado para vocês fazerem aquele
teste mais perto da prova, depois de estudar mais assuntos. Lembramos que na segunda, na terça e na quarta de carnaval nós teremos aulões especiais com revisão de assuntos que as pessoas têm mais dificuldade. Teremos aula de sucessão testamentária na segunda-feira, direito de sucessões, né, com o professor Léo Dias. Na terça-feira teremos uma aula maravilhosa, um professor incrível. Um professor incrível! Incrível esse professor. Vai dar aula de recurso do processo civil. Quem é? Quem é? Apenas ele. Eu, né? E na quarta-feira, para fechar com chave de ouro, a melhor hora possível, recursos no processo do trabalho com a professora Kilze, né? Fiquem com Deus, bons estudos. Vocês estão indo muito bem, estão no caminho certo. Eu tenho certeza que, independentemente do que aconteça, será feita a vontade de Deus e a gente vai, né, sair muito mais forte dessa. Até a próxima. A luva já era. Tchau!